Olá, sejam muito bem-vindas nessa noite tão especial. Nessa noite nós vamos estar falando sobre endometriose. Vocês gostam muito desse tema, desse assunto. Oi, Kel, personalizados, um beijo para você. Marina, Dani, Dani Cardoso, minha querida paciente, um beijo para você. Muito bem. Larissa, de onde vocês são, mulheres? Marina, Railene, um beijo para você também. Minha amiga e grande parceira e nutricionista Gabriela. Então vamos chamá-la. Vamos ver quem está entrando. Carol Felipe, Gazi Zaparoli, Gabi Zaparoli, Luana Braga, porque você sabe que eu uso óculos, Olá, né? boa E às vezes não noite. enxergo muito bem. Empório Beleza, Minas Gerais, um beijo. Paiva Luana, 92. Rosimeire, de onde vocês são, gente? Boa noite, Gabi meninas. tentando entrar aqui. Silvia Luciana, boa noite. Gabriela, Fabi Dias, Santa Catarina, um beijo para vocês. Será que minha Boa amiga Gabi não noite. está conseguindo Gente, vocês estão entrar? me Será que ela vendo? entrou para Eu você? não consigo ver a Thalita. Não Luana enxergo Braga, direito. um Nahan beijo. Jones, do Conceber, um beijo para você. Contagem, que é um beijo. Boa noite, Aninha. Capitólio, Minas Gerais. Gabi não está conseguindo participar. Gabi, vou te chamar de novo. Muito bem. Amanda Martins Maia, Rio de Janeiro, uau! São Paulo, capital, Aninha Vieira, 26, Rio de Janeiro, Jéssica Colanese. Gabi, você não está conseguindo entrar, minha amiga, nutricionista do programa Conceber. Eloana, um beijo, Eloana, boa noite. Fortaleza, Luana Braga, 726, sempre aqui, né, Luana, conosco. Um beijo para você, Tatiana de BH. Porto Alegre, nossa, de todos os estados. Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Uberlândia, Railene. Já morei em Uberlândia, uma cidade maravilhosa. Morei lá há muitos anos, na minha faculdade. Foi maravilhoso morar em Uberlândia. Maria Ribeiro, Fuás. É esse nome da cidade? Fuás? Gabi, o que está acontecendo com você que você não está entrando? Gabi não está conseguindo participar. Ô, Gabi, se você estiver me ouvindo, manda um joinha aqui pra mim, sai e tenta entrar de novo, tá bom? Tô te esperando. Estou vendo e ouvindo as duas. Sério que a Gabi tá partilhando aqui comigo? Só eu que não tô vendo? Vixe! Boa noite, Caxias do Sul. Elô de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Fortaleza, Cláudio, aqui de pertinho. Oi, Manu, que é o lado Conceber, personalizados, Natal. Pessoal, vocês estão vendo a Gabi? Me dá um retorno aí. Léo, me ajuda aqui, por favor. Vespasiano. Vocês estão vendo a Gabi? Só eu que não estou vendo ela, é isso? Se aconteceu isso, Paula. O que está acontecendo? Enquanto eu estou recebendo aqui vocês. Débora de Divinópolis. Pertinho aqui, né, Débora? Paraná, Bruna Calcanho. Boa noite, Belém do Pará. Jéssica. Não, você tá sozinha. Gabi, minha amiga, me diz cadê você que não está dando certo? Formiga. Entre em contato com ela, por favor. Pega lá no celular. Não estou conseguindo entrar, ela disse. Gabi, então tenta entrar de novo. Me chama aqui. Já que você não está conseguindo entrar, vamos sair e entra de novo. Beleza. Pernambuco, meu Deus do céu. Gente, eu acho que eu já falei praticamente quase todos os estados aqui. Medina, Minas Gerais, Ana. Muito bem. Gabi, não está conseguindo entrar? Estou te esperando aqui de novo, minha amiga. Pode ficar tranquila que vai dar certo. Muito bem. Presidente Prudente. Pessoal, a gente está falando hoje sobre endometriose. Vou aproveitar e vou colocar o tema aqui de vocês sobre endometriose.
esse tema que vocês pedem bastante, um tema... Fixar comentário. Então, vamos lá. Gabi, minha querida amiga nutricionista, o que está acontecendo? Você chamar ela? Estou tentando chamar, hein? Pouso Alegre, Luciana Ferreira. Ah, Aí, eu achei que você fosse me abandonar. O que é isso? de jeito nenhum, meu Deus. Essas internets, né, gente? A gente acaba tendo algumas surpresas aí. Marlúcia, da minha cidade de São Gotardo, um beijo para vocês, da minha cidade natal. Gabi, enquanto você estava tentando entrar, eu estou muito feliz com a quantidade de pessoas de tantos estados aqui. Eu fui falando todos que eu consegui ler e eu tenho certeza que vocês estão acompanhando também. Que bonito é ver isso, a união de todo mundo conosco. Nessa noite de muito aprendizado, a gente vai falar bastante hoje sobre aprendizado, mudanças de vida, hábitos, fertilidade, tudo envolvendo a endometriose, que é esse tema que vocês tanto gostam. Boa E aqui também... noite. Meninas, deixa eu dar boa noite para todo mundo. Gente, boa noite. Tentei entrar, agora deu certo. Vocês estão animadas para hoje à noite? Nossa live sobre endometriose. A masterclass é no sábado de manhã. Gabi, você está vendo muita gente aqui do nosso Conceber, nosso canal do Telegram, que a gente fala sobre fertilidade, né? A Olímpia, temos aqui a Fê Garcia, muita gente do Conceber, olha aqui, Luana sempre conosco. Luana, oi Luana. Muito bem. E a Jerusa aqui, eu vou... Nossa, Sabrina, lindeza. Luciana Furtado, um beijo para vocês. Isso daí. Sabrina acabou de falar. Cícera. Tá gata Obrigada. hoje, hein? Obrigada, Silvia. Os cabelos aqui a gente arrumou hoje bonitinho. É isso aí, parabéns. Muitos elogios para você, Gabi. Um beijo. Muito bom. Muito bem, já deu tempinho aqui da gente dar boas-vindas para vocês chegarem na nossa casa. Então vamos começar esse tema maravilhoso que a gente gosta muito de falar, o meu tema preferido, que é endometriose, né? Vocês estão aqui, então, por causa desse diagnóstico, a maioria de vocês deve ter tido esse diagnóstico de endometriose. E isso é muito importante porque nós sabemos que a endometriose ela tem um atraso de diagnóstico em torno de 10 a 11 anos. Ou seja, desde a sua primeira manifestação possível de descoberta de diagnóstico, o médico demora 10 a 11 anos para descobrir um diagnóstico de endometriose. É muito tempo. Imagina, você tem uma manifestação lá na sua adolescência e aí isso normalmente é bloqueado por um anticoncepcional, porque a endometriose, a maioria das vezes, é manifestada por sintomas de dor, de desconforto, de fluxo menstrual intenso. E aí acaba que o seu ginecologista passando um anticoncepcional para você, acaba melhorando esses sintomas e você acha que está tudo bem, feliz, e leva um susto quando depois de 15 anos ou 20 anos usando anticoncepcional, você para engravidar e de repente descobre que não consegue engravidar porque está totalmente tomada pela endometriose. Para quem não sabe, a endometriose, ela então é uma doença inflamatória, de inflamação, a gente fala muito sobre isso, né, Gabi? Sobre inflamação. Crônica, ou seja, de longa data, não foi agora que aconteceu isso com você. E também que pode levar à infertilidade, que é a principal causa de infertilidade nas mulheres, hoje é a endometriose. Então, como é que a endometriose surgiu, apareceu em você? A primeira hipótese, a gente tem teorias, a gente não sabe exatamente, mas a primeira hipótese que chama de menstruação retrógrada. O que é isso? A sua menstruação, né? O endométrio, que é o revestimento interno do útero, lá dentro do útero. Esse endométrio, em vez dele, ele descama na forma de menstruação, mas ele pode refluir pelas trompas como um copo que transborda. Ele reflui pelas trompas e cai gotinhas de menstruação na sua barriga. Essa é a primeira teoria, é a teoria mais aceita hoje em dia, e é por isso que existe, na verdade, um conceito básico de que a primeira hipótese é você bloquear sua menstruação com anticoncepcional para tratar a endometriose.
Então, esse é o primeiro princípio que acredito que muitas de vocês aqui foi isso que aconteceu. Você pode ter tido o diagnóstico de endometriose e fizeram uso de um anticoncepcional para bloqueio total dessa endometriose. E aí a gente não tem sintomas, acha que está tudo bem, mas na verdade a gente sabe hoje que existem outras teorias muito estudadas e importantes, são teorias moleculares, genéticas, que façam com que você nasça com genes para a endometriose, mas através dos seus hábitos de vida, do seu estilo de vida, você aflora isso, independente se a sua menstruação refluiu ou não. Então, olha a importância dos hábitos de vida como tratamento efetivo para endometriose. A endometriose, então, ela o quê? Elas são focos do tecido do endométrio na sua barriga, lá na sua barriga. E na sua barriga tem o quê? Intestino. E aí que gera muito essa dor. A dor na sua barriga, a dor nas costas, a dor de um lado no pé da barriga ou do outro, a dor que irradia pelas pernas, o abdômen que fica muito distendido, que você tem dor ao evacuar, você tem dor na relação sexual, fluxo muito intenso, TPM. Isso tudo está desencadeado por um fator inflamatório. E a Gabi depois vai falar exatamente como essa questão da inflamação é muito importante a gente ser tratada através da nutrição, da modulação do intestino e também por um desequilíbrio hormonal, que é a causa base da endometriose, é o excesso do hormônio estrogênio. Por isso que a gente considera a endometriose como um estado de predominância do hormônio estrogênio. Você está fazendo com que o seu corpo produza muito estrogênio e essa expressão da endometriose fique muito exacerbada. Por isso que o anticoncepcional, na maioria das vezes, não trata a endometriose, porque a maioria dos anticoncepcionais tem estrogênio na fórmula. Então, não tem esse sentido. E se tratasse o anticoncepcional, você estaria tratada depois de 15, 20 anos, não teria endometriose, e o que a gente vê é justamente o contrário. Depois de anos de usando anticoncepcional, que está completamente alastrada a endometriose, a ponto de você precisar fazer de uma cirurgia, muitas vezes até retirando uma parte do seu intestino. Então, Gabi, dentro desse conceito que eu acabei de falar, que é a endometriose, a gente tem principalmente essa teoria que não é só a menstruação retrógrada, mas essa herança genética molecular, em que a gente herda e isso é potencializado pelos hábitos de vida. E que essa endometriose, ela causa essa alteração da função intestinal e inflamatória. Como então a gente, na nossa vivência de consultório, a gente ajuda essas pacientes a ter qualidade de vida junto com a nutrição? Exatamente, através da questão de desinflamar principalmente o intestino, né, Thalita? Então, dentro dessa teoria da questão da inflamação causada pela endometriose, existe também a teoria que o intestino também muito inflamado contribui para o aumento dos focos de endometriose. Então, uma coisa está muito ligada à outra. Então, por exemplo, se o seu intestino aí não funciona direito, você tem gases, estufamento, má digestão, arrota muito, tem aquela digestão paralisada, tipo, fica horas fazendo o processo digestivo, aquela barriga de grávida no final do dia, estufada, puro gás, você bate assim, dá parecendo um tambor a barriga, de tanto gás que tá ali, né? A questão do intestino, das fezes, ou tá muito endurecida, ou fezes muito diarreicas, né? Isso é um sinal que o seu intestino está inflamado. Tem pessoas que têm esses sinais e sintomas muito clássicos dessa desbiose intestinal, desse intestino inflamado, só que tem pessoas, gente, que não apresenta nada, né, Thalita? Então, por isso que é uma doença que a gente fala que é muito silenciosa, né? E é difícil de detectar. Às vezes você vai ter assim um episódio mais de diarreia próxima à menstruação, você vai ter um episódio mais assim de dor mesmo de barriga, só mesmo ali naquele período de TPM. Isso também pode ser inflamação no seu intestino. Então, por isso que a gente tem o foco do tratamento da doença da endometriose é a função intestinal. Então, para a gente, na hora que a gente conserta todo esse sistema, a gente melhora os focos da endometriose, a gente consegue reduzir essa inflamação e até mesmo conseguir reduzir os focos, né? Que é o principal objetivo nosso aqui.
E como que a gente trata essa parte do intestino? Então, primeiramente, a gente reduz os alimentos inflamatórios. Hoje eu coloquei uma caixinha lá e teve gente que me perguntou, mas quais alimentos eu preciso retirar? Então, papel e caneta na mão aí, que vocês vão anotar esses alimentos. Quem é do grupo Conceber já sabe que a gente já fez alguns desafios com esses alimentos, né? Então, assim, a gente vai retirar o glúten. Por que que a gente retira o glúten? Glúten é o quê, gente? É uma proteína que tem na farinha de trigo, tá? Então, a farinha de trigo tem um glúten, uma proteína. Sabe que deixa o pão fofinho, assim, todo macinho? É ele que deixa daquele jeito. O glúten, pelo fato dele ser bem macio, ele é como se fosse uma cola. Então, ele gruda na parede do seu intestino e inflama o seu intestino. Além disso, não deixa você absorver bem os nutrientes, tá? Então, o primeiro alimento é o glúten. O segundo alimento é o leite. Por quê? O leite, gente, não é só da questão da lactose. Então, a lactose é o carboidrato do leite. E a gente tem a caseína, que é a proteína do leite de vaca, que ela é muito inflamatória. Então, se você não digere a lactose, que é o carboidrato, você vai ficar com aquela distensão abdominal, com aquela barriga muito estufada depois de tomar leite. Aí você vai lá e toma um leite sem lactose, achando que está arrasando o Brasil ali, só que não está. Porque a proteína, que é a caseína, ela é inflamatória. Ela vai lá no seu intestino e detona com o seu intestino. Outro alimento é o açúcar, né? O açúcar, ele é muito inflamatório. Ele destrói as bactérias boas do seu intestino. Lá dentro do nosso intestino, a gente tem bactérias boas e bactérias ruins, tá? Que elas convivem ali. Quando a gente começa a destruir as bactérias ruins, com açúcar, por exemplo, a gente aumenta as bactérias. Quando a gente começa a tomar o açúcar, a gente diminui as bactérias boas e começa a aumentar as bactérias ruins. E isso gera um processo inflamatório, tá? Que mais? O café. Eu falo muito do café. O café é super polêmico, mas o café, mesmo descafeinado, ele é prejudicial para o seu intestino, porque ele é ácido, um alimento totalmente ácido. Aquela torra do café, o café não é preto, ele não foi torrado ali. Então, aquela torra do café deixa ele mais ácido, o que prejudica o funcionamento do seu intestino. Tá? Então, café, açúcar, glúten, leite, os alimentos industrializados que eu nem vou citar aqui, porque, né, gente, é descascar mais, né, desembalar menos. Então, a gente tem que comer sempre comida de verdade e não ter tanta coisa industrializada em casa. Então, esses são os alimentos mais inflamatórios para o seu intestino, que a gente precisa realmente retirar da sua alimentação se você tem endometriose. É isso mesmo. Eu tô vendo muitas perguntas aqui, gente, né? A questão, por exemplo, mas pode ser isso, pode ser aquilo, não posso substituir. Infelizmente, né, Gabi, é radical. Tem que retirar mesmo. Por quê? Como a gente está falando, a endometriose, ela é inflamatória. Então, habitualmente, você já tem essa inflamação. Quando você sabe que esses focos de endometriose estão grudados no seu intestino, do lado de fora, você gera uma inflamação externa do intestino. Quando você se alimenta, você gera uma inflamação interna. E esse ciclo de alimentos inflamatórios, e a Gabi pode falar sobre isso, faz com que aumente a recaptação do estrogênio. Então, você produz muito estrogênio, aumenta os focos de endometriose, você inflama por dentro pela sua alimentação. Esse intestino, ao invés de excretar esse estrogênio, que está muito alto, ele aumenta a recaptação, fazendo um ciclo, então, de piora do seu quadro. E o mais importante ainda, muitas de vocês vão para a cirurgia. E a cirurgia é o quê? É retirar os focos de endometriose, principalmente próximo da porção intestinal. Em que o caso mais grave de endometriose é quando esses focos de endometriose, eles começam a invadir dentro do seu intestino como um pequeno tumor. E vai obstruindo o seu intestino. É quando você tem que retirar uma parte do intestino e sair da cirurgia com uma bolsa de colostomia. Não sei se alguém já chegou nesse ponto de cirurgia. Então, olha como a endometriose tem uma função muito importante de você cuidar do seu intestino. É muito importante o que a gente está falando, porque poucas pessoas abordam a endometriose, poucos profissionais, esse entendimento de que essa doença ela é sistêmica, não é só um bloqueio menstrual. Não é só parar a menstruação de vocês, gente.
E por isso que é difícil o tratamento, porque vocês estão me perguntando da carne vermelha, eu esqueci de falar dela mesmo, já vou explicar dela. Mas a endometriose, gente, ela realmente é uma doença que não é uma coisa, né, Thalita, que a gente tem que fazer para melhorar a endometriose. São vários aspectos ali que a gente tem que mudar, e isso envolve muito o seu hábito de vida se você quer tratar realmente essa doença, porque, né, Thalita, existem os riscos aí da gente continuar, não, eu vou tomar então só anticoncepcional porque eu não quero mudar meu hábito de vida, você não está tratando e você pode desencadear outros tipos de doenças, né? Então, assim, só voltando aqui, gente, na questão dos alimentos, a carne vermelha, realmente eu esqueci de citar ela. A carne vermelha, ela também a gente retira, tá? Por quê, gente? Carne vermelha tem muita gordura e tem muito estrogênio. A Thalita tinha acabado de explicar para vocês que esse aumento desse estrogênio aumenta os focos da endometriose. Então, a carne vermelha, por receber muitos hormônios, ela acaba aumentando muito o seu estrogênio e isso acaba afetando também os focos de endometriose. Além de retirar, né, Thalita, todos esses alimentos inflamatórios, cuidar do intestino, para quê? Para a gente excretar o excesso de estrogênio do seu corpo. Então, assim, por que o tratamento da endometriose, ele envolve a questão intestinal? Porque o seu intestino, o seu fígado e o seu intestino, eles são responsáveis por eliminar o excesso desse estrogênio, tá? Então, o que seu corpo faz? Os focos de endometriose, que são esses pinguinhos lá de sangue milimétricos, eles produzem um estrogênio, que a gente chama de um estrogênio forte, um estrogênio mais forte do que o seu corpo produz. Então, esse estrogênio, ele vai só dando força para aquele foco ir aumentando em quantidade. O que seu corpo faz? Inteligentemente, seu corpo vai lá e fala assim: esse estrogênio aqui ele não tá certo aqui. Eu vou pegar isso daqui e vou eliminar, porque ele não faz bem para o corpo. E aí ele vai lá, vai para o fígado transforma esse estrogênio numa molécula mais solúvel e vai para o intestino. E o intestino faz o quê? Excreta, sai no cocô. Só que aí você tá constipada, ou você tem aí episódios de diarreia, que esse intestino ele é permeável, que a gente fala, né? Ou seja, forma frestas mesmo nesse intestino gotejante, que você faz o quê? Reabsorve esse estrogênio para sua corrente sanguínea. E aí, além dos focos de endometriose continuarem produzindo esse estrogênio, tem esse estrogênio que você está reabsorvendo porque o seu intestino não tá bom, e tem o estrogênio aí da quantidade de carne e proteína que vocês andam comendo. Que aí vai o quê? Aumentar ainda mais essa questão dos focos de endometriose, tá bom? É isso mesmo. Vocês estão, tem muitas perguntas aqui e eu quero então para convidar vocês para a nossa Masterclass, que vai ser agora nesse sábado, às 9 horas, né, Gabi? Então, às 2. Vocês precisam fazer a inscrição lá no nosso link da bio, porque serão 2 horas em que nós estaremos discutindo justamente na parte, quando a Gabi começa a falar de alimentos, a lista dos alimentos que tem que retirar, a lista dos que tem que incluir. A gente vai tirar dúvida pessoalmente com vocês, com vídeo, né? Interação bem dinâmica com vocês, justamente porque são nuances bem detalhadas da endometriose, que essa doença é tão complicada, por isso que poucas pessoas sabem trabalhar com isso, poucas pessoas desejam trabalhar com endometriose, porque você que tem endometriose sabe. Normalmente o seu médico manda para fertilização ou bloqueia a sua menstruação. Então, não te dou nenhuma outra alternativa. Então, porque é difícil trabalhar. E aqui na live é muito pouco tempo para a gente dar esses detalhes. Então, na Masterclass vai ser, assim, uma manhã incrível de aprendizado, transformadora. Quando a gente faz a Masterclass, a gente vê que é transformadora, divisor de águas de vida, de antes e depois. A gente tem aqui pessoas, né, nossos pacientes que sabem do que a gente está falando, a Dani, que está sempre comentando, eu estou vendo aqui, o tanto que é transformador e qualidade de vida quando realmente você usa esses princípios a favor da sua saúde para melhorar a endometriose. E eu quero falar também, Gabi, pegando esse gancho do intestino, que é tão importante, então eu vi alguém falando aqui, ó, que já fez a cirurgia de colostomia, né, retirou uma parte do intestino, e até mesmo você que vai fazer a cirurgia,
o seu intestino vai ser machucado, vai ser lesado. Então é importante fazer esse preparo antes da cirurgia, depois esse preparo depois da cirurgia, porque o seu órgão vai ser machucado. Então a gente vai precisar de cicatrização, de elementos de cicatrização, de nutrientes para ajudar nesse restabelecimento desse intestino. Eu vi aqui também vocês falando sobre as trompas obstruídas, ovário ligado, também aderido, ou seja, geram toda uma inflamação que os órgãos vão ficando grudados um no outro. E isso gera muita dor, isso gera muito desconforto, isso gera infertilidade. Associado a esse intestino todo inflamado, a gente tem também lembrar que o intestino ele produz serotonina, que é o hormônio antidepressivo. E isso já foi capa de revista, né? A importância o aumento de depressão em pacientes com endometriose, porque vocês produzem menos serotonina. E aí vocês começam a usar o quê? Remédios ansiolíticos e remédios depressivos, sendo consideradas depressivas, mas na verdade a chave da inflamação está toda como base da endometriose. Então a gente precisa entender a importância de mudar todo esse equilíbrio para melhorar o seu humor. Eu sempre falo para minhas pacientes, eu acredito na sua dor. Eu acredito o que você chora pela sua dor. Eu acredito que você se sente incompreensível pelas pessoas que acham que você é fresca, que você só reclama de dor, que você não tem humor, que você é mal-humorada ou que você é muito irritada, que você chora por qualquer coisa, que você é mimada. Não é. É um transtorno metabólico que o seu corpo está fazendo com que seu corpo peça socorro. E a gente está aqui justamente para ajudar e para fazer essa compreensão de que a endometriose, ela não é só um bloqueio menstrual, ela atinge todo o seu corpo. Os suplementos que nós vamos abordar também na Masterclass, porque a gente precisa não só excluir, a Gabi vai falar muito sobre quais alimentos incluir, quais os nutrientes de suplementação que a gente precisa oferecer. Óleos essenciais. Os óleos essenciais, que é fundamental. Então, assim, é muito interessante vocês terem essa compreensão, que é justamente isso. É muito mais além do que só um comprimido tomar todos os dias. Exatamente. Quero pegar esse gancho do intestino também, né? E ver que a maioria de vocês são muito desnutridas de nutrientes, não é isso, Gabi? Quando a gente pede os exames de vocês, a gente vê lá níveis de ferro muito baixo. E aí esses níveis de nutrientes muito baixos e acabam o quê? Fazendo com que você também seja muito fadigada, muito cansado, cabelo cai muito, a unha muito fraca. Tudo isso gera o quê? Um transtorno ruim, mau humor, irritabilidade. Né? É difícil, a gente sabe que é difícil ter endometriose. E além mais ainda, o que eu tô lembrando aqui, vocês começam a ter outros diagnósticos, como eu falei. Às vezes vocês começam a ter diagnóstico de depressão, intestino irritável, síndrome do intestino irritável. Esse é o mais comum, o diagnóstico que vocês têm. Síndrome do intestino irritado, mas na verdade é uma endometriose ainda não diagnosticada, ou você tem endometriose tratando síndrome do intestino irritado. Não é o mesmo fator inflamatório. Tem uma paciente minha, e ontem a gente falou na live também, fibromialgia, tratando como se fosse outra coisa. Não, é o fator inflamatório da endometriose, causando fibromialgia. Enfim, a hipotireoidite de Hashimoto, o principal, estão esquecendo aqui. Tireoidite de Hashimoto, uma das principais alterações associadas da endometriose, que é o que a Gabi acabou de falar, né? O intestino, fala aí, Gabi, do intestino permeável e tireoidite de Hashimoto. Então, aí, outra questão que o intestino entra, gente, dentro dessa questão da endometriose, porque além dessas teorias de menstruação retrógrada, doença inflamatória, alguns estudos também apontam que ela é uma doença autoimune. Ou seja, é uma coisa gerada pelo seu corpo mesmo, né? Doença autoimune. O seu corpo, ele gera aquele processo. Então, quando a gente tem uma doença autoimune, ela gera outras doenças autoimunes. Então, ela vai puxando. Então, por isso que pode ter fibromialgia, pode ter asites, pode ter o Hashimoto. E a base do nosso sistema imunológico, ele tá aonde? Escrevam aqui para mim se você sabe. No intestino, né? Então, assim, 80%, 70% a 80% das células do seu sistema imunológico está no seu intestino.
tá? O nosso intestino é a nossa primeira defesa, né? É o nosso sistema imune inato ali. Então, a gente precisa cuidar muito bem dele para que o nosso sistema imune esteja pronto para nos ajudar e não para nos atrapalhar. Então, quando o seu intestino está muito inflamado, o que acontece? Aumenta os anticorpos lá, que quando você faz o exame, o anticorpo antiperoxidase, que é o anti-TPO, para ver se você tem tireoidite de Hashimoto, se você tem hipotireoidismo, isso pode ser causado lá pelo seu intestino. Seu intestino permeável, ele é muito inflamado, desbiose e tudo mais, causando aumento desses anticorpos, causando essa doença aí terrível, né, que é a tireoidite de Hashimoto, tá? A Jack Daninger está perguntando como participar da Masterclass. Está no link da minha bio da Gabi. Você pode ir lá agora, clicar aqui em cima, né? Nosso nome fica aqui em cima. Pode clicar lá e fazer sua inscrição, tá bom? E a gente se vê 9 horas da manhã no sábado, uma manhã inteira. Agora, Gabi, eu queria falar um pouco da parte hormonal. Então, a gente falou da parte inflamatória, da parte intestinal, dos diagnósticos diferenciais e um pouco da parte hormonal. Como eu falei no começo, para quem não perdeu um pouquinho a introdução, eu falei que exatamente a endometriose é uma doença inflamatória de inflamação. Então, a gente está falando aqui de toda essa inflamação intestinal que gera dor, desconforto e outras intercorrências. Crônica, porque você tem endometriose, não foi de agora, né? Eu tenho a minha paciente mais jovem, ela tem 13 anos, ela nunca nem menstruou, ela já tem endometriose. Porque a mãe dela tem endometriose, as tias têm endometriose, a gente rastreou antes dela menstruar na adolescência e ela já peguei ela com endometriose. Imagina, com 13 anos de idade. Então, tudo isso está sendo feito nela para que essa endometriose não evolua e a gente fica sempre de olho nela. Então, olha para você ver, essa parte em que é a endometriose, então, ela começa muito cedo. Então, a gente precisa o quê? Mudar, enquanto há tempo, os seus hábitos, as medidas que são necessárias para controlar essa doença, porque sabemos que não tem cura, tem estabilidade e controle. A endometriose, então, por esse excesso de estrogênio, que a Gabi já explicou muito bem com relação também ao intestino, a gente sabe que o excesso de estrogênio pode vir, então, da maneira como você foi gerada, se você nasceu prematuro, ou se você nasceu em sobrepeso, ou se a sua mãe aconteceu alguma coisa que fez você produzir muito estrogênio, principalmente na sua adolescência. Esse excesso de estrogênio, hoje em dia, o que a gente mais percebe é através dos níveis de estresse. Estresse muito alto libera muito cortisol, que é um hormônio, e esse cortisol libera muito estrogênio, tá? Então, nível de estresse, tanto é que nos plantões, quantas vezes eu já atendi pacientes em plantão por causa de nível de estresse muito grande, chegava no plantão morrendo de dor, porque o nível de estresse ativa muito esses pulsos de estrogênio e piora a endometriose. Então, nível de estresse, obesidade, você que é acima do peso ou sobrepeso, aumenta muito estrogênio. Você que fuma, tabagismo, alcoolismo, alimentação inflamatória, a Gabi já falou muito bem sobre isso. Tudo a carne, isso. Né? Exatamente. E com isso, esse outro hormônio chamado progesterona, que é o hormônio da progestação, o hormônio da gestação e da menstruação, fica em desequilíbrio. Você entra em um desequilíbrio hormonal. Então, dentro da medicina, a gente vai poder tentar equilibrar esses hormônios. E como a gente faz isso? Primeiramente, você melhorando seus hábitos, tudo isso. E às vezes é necessário usar uma progesterona para tentar fazer esse equilíbrio. Essa progesterona pode ser de várias formas, cada médico pode usar da sua maneira. Então, tem médico que usa como anticoncepcional de progesterona, para sempre. Todos os dias você usa progesterona. Mas eu prefiro usar outros tipos de progesterona que não são anticoncepcionais. Existem outras progesteronas também que melhoram a sua testosterona, que está muito baixa também. Vocês têm também uma grande associação com endometriose e baixa libido. Por quê? Porque esse excesso de estrogênio também bloqueia a produção natural de testosterona, de energia, de libido, de cognição. E associado ainda à endometriose, pode ainda ter dor na relação sexual pelos focos que ficam inflamados lá dentro da região pélvica. Então, geralmente, pacientes casadas com vida sexual ativa, é muito dolorosa, a maioria delas, essa relação da relação sexual, da fertilidade, da conexão do seu casamento.
E aí a gente tem que fazer todo esse equilíbrio de melhorar a função intestinal, melhorar a nutrição, melhorar os hormônios, melhorar o nível de testosterona. Pode falar. E as pessoas devem estar pensando assim, né, Thalita? Gente, eu tenho que fazer muita coisa para melhorar, eu vou não melhorar nunca, isso vai demorar muito. E, gente, não é a realidade. Normalmente, as nossas pacientes, né, Thalita, com 1 a 2 meses de tratamento, no primeiro mês elas já relatam melhora de dor, melhora de cólica e tudo mais. No segundo mês, no terceiro, então, já assim, já melhorou quase 100% a maioria delas. Então, gente, é um tratamento realmente transformador, porque você muda em pouco tempo e o seu corpo reage de uma maneira tão boa que assim, vocês falam, ai, mas eu vou ter que tirar o leite, vou ter que tirar o glúten. Gente, vocês não vão nem querer comer mais, sabe? As pacientes, elas chegam relatando isso. Gabriela, não quero mais isso para minha vida. Nossa, porque minha vida está outra, porque melhora a fadiga, melhora o humor, melhora as dores. Gente, é uma vida sem dor. Uma paciente escreveu isso para mim. Gabriela, o que é uma vida sem dor? Perde um pão, minha filha. Eu vou largar o pão para lá. Quero saber de pão não na minha vida, não. O que é uma vida sem dor? Eu não sabia o que era dor. Então, assim, e quem é do grupo Conceber ele participou dos desafios, e a gente vai voltar com eles daqui a uns dias, também relatou lá pra gente aos sábados, né, Thalita, que melhorou bastante, tudo, com pequenas coisas, retirou o café, diminuiu o açúcar, cortou o leite, então com coisas pequenas ali no seu dia a dia que você vai substituindo por outros alimentos, gente, você já tem uma mudança muito significativa desse quadro da endometriose. Então, não percam realmente a live, né, a Masterclass no sábado, porque lá vocês vão ganhar material de apoio, a gente vai conversar com vocês, e um pouquinho ali que vocês aplicarem do que vocês aprenderem ali, tanto aqui nas lives quanto lá na Masterclass, vocês já vão ver em 30 dias uma mudança. Na próxima menstruação, eu tenho certeza, vocês podem voltar aqui e me contar no direct, que eu tenho certeza que vai ser transformador, vai ter mudado a vida de vocês. Exatamente. Por isso que a gente passa com muita clareza. Eu e a Gabi, nós temos muito essa característica nas nossas pacientes, a gente passa isso para vocês. Lógico que na live, há um pouco tempo, a gente passa um pouco corrido, mas na Masterclass, no formato da Masterclass que a gente faz justamente isso, passo a passo. A gente escreve passo 1, é isso, passo 2, fazer isso, passo 3. Para você ter clareza do quanto é importante você seguir tudo isso para restabelecer essa saúde do seu corpo e melhorar a qualidade de vida. Então, isso tudo a gente vai estar abordando, então, na nossa Masterclass no sábado. E aí, durante isso que eu estava falando, justamente desse equilíbrio hormonal, é que quando você quer chegar um pouco na fertilidade, que é a dúvida maior de vocês, quando você pensa que, por exemplo, você tem uma trompa obstruída, que está grudada, inflamada, quando o seu ovário não responde aos estímulos de fertilização, porque normalmente todas vocês vão para fertilização direto, o que acontece? A gente tem que entender que a fertilização, sim, ela tem as suas indicações, não estou questionando o método de fertilização, mas eu quero dizer que quando você vai para fertilidade direto, a fertilização era simplesmente um facilitador daquela gestação, ou seja, o seu óvulo não está encontrando com o espermatozoide e não está implantando no seu útero. O que a fertilização faz? Ela faz essa facilitação. Pega o seu óvulo, o espermatozoide, faz a união, forma o embrião e coloca no seu útero. Mas a qualidade do seu óvulo é a mesma agora e na fertilização. O espermatozoide, se você não fizer esses hábitos de desinflamação, de melhora de todos esses parâmetros, vai ser o mesmo antes da fertilização ou com fertilização. O ambiente uterino que você está promovendo para esse embrião também é o mesmo. Por isso que, independente se você quer uma gestação espontânea ou o método que for, precisa sim fazer esse preparo pré-concepção, retirar esses fatores inflamatórios, melhorar os níveis de estrogênio. Você que já fez fertilização, se seu médico é um dos médicos que coleta os exames da fertilização, sabe que não vai transferir embrião com estrogênio alto. Eles não transferem, não vai fazer exame de janela de implantação de embrião com um tempo de progesterona. Então, não é simplesmente ir lá pagar o dinheiro que for e pronto. Independente da via, se é também gestação ou não, natural ou espontânea, é preciso preparar o seu corpo para essa fertilidade. Porque a principal causa de infertilidade da endometriose é o quê? Inflamação, envelhecimento do seu ovário,
por um processo inflamatório da endometriose. Os ovários, eles vão morrendo com muita rapidez. E é por isso que a gente pede para vocês o hormônio chamado antimuleriano, que o antimuleriano é o quê? Avaliar essa reserva ovariana que geralmente está muito baixa. Segundo ponto importante, que alguém acabou de me perguntar, células NK, endometrites inflamatórias intrauterina. Você faz a fertilização, faz o quê? Não avalia o endométrio está inflamado, coloca aquele embrião no ambiente cheio de células NK. São células natural killer, células naturalmente matadoras, que são muito expressas em vocês que têm endometriose. E isso pode ser feito através de todo esse mecanismo que eu e a Gabi falamos aqui insistentemente para que vocês consigam entender a importância que é cuidar de todos os parâmetros da saúde de vocês. Teve gente falando aqui, tá, Anitta, cuidar do nosso jardim, né? Muito bem lembrado, Melissa. A gente tem que cuidar do nosso jardim, né? A gente melhorar esse quadro inflamatório é exatamente isso. Quando a gente fala assim, quem tá do programa Conceber tá passando pela fase o quê? De melhora do intestino, né? Por isso até que a gente colocou a Masterclass agora para elas também, nessa etapa, que é tão importante, que é cuidar desse intestino, que é desinflamar o intestino. Então, assim, esse é o nosso lema, gente. Seja aqui para endometriose, seja dentro lá do nosso programa Conceber. E por falar nele, a gente vai começar a nossa maratona Conceber, que começa no dia 1º de dezembro até o dia 6 de dezembro, gente. E aí, a gente vai falar novamente processo de desintoxicação, melhora de intestino, a gente vai falar de hormônio, a gente vai falar de exames que vocês tanto gostam. Vai ter uma live super especial que a Thalita fala sobre essa parte emocional de controle de estresse, que a gente está subindo aqui, estresse. Então ela vai explicar isso para vocês, vai ter a parte emocional também. Então, assim, gente, não percam. O link também tá da inscrição da maratona. Tá na nossa bio, é gratuito. E por que que vocês têm que se inscrever? Porque no final de cada live da maratona, a gente envia para vocês gratuitamente um material de apoio, ou seja, tudo que a gente falou na live, vocês vão receber ali no material lindo que a gente preparou para vocês, tá? Então, se inscrevam na maratona. Não esquecem disso, que vocês não podem perder. Tá incrível. Se vocês estão gostando desse assunto, vocês vão amar a maratona, porque a gente vai falar muito mais. É uma semana inteira intensa de assuntos, assim, que eu tenho certeza que vocês vão amar, viu? É isso mesmo, vai ser incrível. Eu só digo isso, vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Eu espero todas vocês, viu? Então, Gabi, tiramos dúvidas? Eu acho que a gente pode tirar dúvida. Tem muita pergunta, então acho que a gente pode ir para as dúvidas, né? Lindas do Telegram do Conceber estão todas aqui. Fico muito Tem feliz. gente perguntando também como é que faz para entrar no grupo do Conceber. Gente, tá tudo aqui no link da bio, gente. Vocês clicam lá, tem uma série de coisas que vocês podem sair clicando em tudo e inscrevendo em tudo, tá? Muito bem. Alguém está perguntando exames aqui? Gente, nos exames não dá para interpretar, né? Muito bem. Nossa. Falar sobre os chás. Vamos lá, gente. 2 chás que vocês gostam bastante. Vamos para essa parte. Antes de você entrar, eu já vi as perguntas dos chás. Gente, é o seguinte, tem 2 chás que vocês amam me perguntar, que é o de uxa amarelo e unha de gato, que realmente eles atuam nessa inflamação, né? Então, eles param essa inflamação do processo da endometriose, tá? Mas não só eles 2 não, né? Esses aí que vocês mais conhecem. A gente pode usar, por exemplo, a Thalita falou muito do controle do estresse. Para o controle do estresse, a gente pode usar um chá que chama ashwagandha, tá? Ashwagandha, vocês compram essa ervinha e faz o chá. Já vou explicar para vocês como é que a gente faz o chá. Outro chá também que a gente pode usar para melhorar a questão do útero, deixar ele mais saudável, vamos dizer assim, é o chá de folha de framboesa, tá? Até para tentantes, as tentantes podem estar usando o chá de folha de framboesa, tá bom? Então, além do unha de gato, o uxa amarelo, que já são anti-inflamatórios, vocês podem tomar aí, então, o chá de folha de framboesa e o ashwagandha para controlar o estresse e modular toda essa parte.
como que a gente prepara o chá, né? O chá, gente, vocês vão ali colocar água para ferver, normalmente 200 a 300 ml, o que corresponde a uma xícara dessa daqui, tá? Quando começar a soltar aquela borbulha do fundo da panela, você desliga o fogo, coloca a erva, uma colher de sopa só. Não precisa fazer um chá super concentrado, isso não vai ajudar, né? Mais você, é uma colher só de sopa. Abafa por 5 minutos, tampa ali com pires, com alguma coisa por 5 minutinhos, coa e toma em seguida, tá bom? Então, anotar os chazinhos aí direitinho, o chá amarelo, unha de gato, ashwagandha e o chá de folha de framboesa. Muito bem. Também no Conceber está perguntando sobre os suplementos. A gente fala bastante sobre suplementos lá no Telegram, no Conceber. Eu vou falar aqui algumas coisas, a gente vai detalhar mais na Masterclass. Mas um suplemento fundamental na endometriose se chama vitamina D. Vitamina D é essencial. E a gente não é só uma questão de tomar só, porque a gente está tratando uma doença, então precisa ser doses mesmo prescritas e doses altas. Quanto alto? Não sei, isso é individual, mas vitamina D é fundamental, tá certo? Um anti-inflamatório que já está estudando na endometriose, que vocês ignoram, acham que não, que é bobeira, se chama ômega 3. O ômega 3, ele ajuda muito na produção de prostaglandinas. As prostaglandinas, aqui, elas são o que causam a dor de cólica, a dor da menstruação. Quando você fica menstruada, essas prostaglandinas inflamatórias é que geram dor. E o ômega 3 é um dos principais inibidores dessa dor durante a cólica menstrual. Então, é outro suplemento que é muito usado e, assim, precisa fazer uso, não é uma prescrição médica nem nada. Então, por isso que eu posso falar que vitamina D e ômega 3 são dos essenciais. A gente tem outros também, né, Gabi? Se você quiser falar de algum, mas... Então, a gente pode estar usando o Pycnogenol, né, que é o Pinus Pinaster, ele também é bem conhecido aí em ajudar a diminuição dos focos, a diminuir essa cascata da inflamação. Vocês acham tranquilamente ou na forma de Pycnogenol, que é o princípio ativo, ou Pinus Pinaster, em farmácias de manipulação, né? O Resveratrol, gente, o Resveratrol também é muito conhecido aí para uma questão anti-inflamatória, porque assim, é uma doença muito inflamatória, gente. Então, quanto mais anti-inflamatórios a gente usar, melhor vai ser, maior o controle a gente tem. Então, o Resveratrol, ele associado principalmente com o Pinus Pinaster ali, é excelente, tá? E, Gabi, eu acho que um dos fundamentais também, que é muito interessante, já tem estudos também, endometriose, é a cúrcuma. Cúrcuma. A cúrcuma, gente, vocês podem, que é o açafrão da terra, né? Vocês podem usar na forma, por exemplo, com um limão espremido, uma colherzinha de chá da cúrcuma, tomar de manhã em jejum com um pouquinho de água. Se vocês forem fazer, sei lá, um ovo mexido, vocês podem jogar a cúrcuma ali no final da preparação, né? Vocês podem fazer um chá de cúrcuma, para quem não sabe. O açafrão, gente, ele é uma raiz muito parecida com o gengibre, só que ele é amarelinho. Então, você corta ali umas rodelinhas de cúrcuma e faz o chá da cúrcuma, que também é muito anti-inflamatório, tá? É isso mesmo. Pinus Pinaster, tá? Pra quem tá perguntando, pino do quê? Pinus Pinaster. Ou Pycnogenol. A Dani tá falando assim, ó, é justo que muito custe o que muito vale. Muito vale. Uhum. De Santa Teresa d'Ávila. É isso mesmo. É justo que muito custa o que muito vale. É uma das nossas frases que a gente fala bastante justamente para que vocês entendam que é o que a Gabi falou dessa paciente, né? O que é um pãozinho diante de uma vida sem dor? O que é? Nada, né? Então ela nem chega nem perto. Ela que tem pavor do pão, meu filho. E eu quero contar uma coisa para vocês. Quem vai participar da nossa Masterclass vai ter um depoimento de uma paciente que eu amo de paixão, que ela engravidou 2 vezes de forma natural e espontânea, em que os médicos consideraram ela só fertilização. E através das nossas orientações, ela engravidou 2 vezes de forma natural e espontânea. E através dessas orientações de alimentação, ela criou a própria empresa dela de bolos para ela sobreviver. Porque ela viu a necessidade de estar comendo melhor, viu que não tinha muita disponibilidade de bolo, de pão,
pão. Então, ela, o que ela fez? Ela criou e tornou isso um meio de vida. Então, a própria dor dela fez com que ela mudasse a vida dela, não só pessoal, familiar, a realização do sonho dela, mas ainda que ele gerou um negócio. O testemunho dela vai estar em vídeo amanhã, sábado, na Masterclass. Vocês vão se inspirar muito sobre como é importante a gente cuidar da nossa saúde e assim também ter a oportunidade de ter uma fertilidade natural e espontânea. Isso mesmo, gente. Então não percam, é uma oportunidade que vocês têm aí, né? Que vocês ficam pedindo consulta, a gente não tem mais horário, então é uma oportunidade de vocês estarem ali conosco, né? No sábado de manhã, para a gente poder estar conversando ali, tirando a sua dúvida, tá? É isso mesmo. A Melissa Maia, que está no nosso programa Conceber. Um beijo, Melissa. É justamente Beijo. a irmã da Melissa que vai dar esse depoimento. A Melissa que está lá no nosso programa, é isso mesmo. Ele melhorou muito. Ela colocou que justamente a partir desse momento que ela entendeu essa necessidade de estar equilibrando sua saúde. Muito bem. Vamos mais, Gabi. São tantas perguntas. Vamos lá. Tem questões aqui de gente perguntando se pode ter endometriose mesmo não tendo sinais e sintomas. Gente, o problema todo é esse, que alguns sinais e sintomas da endometriose, como esse intestino solto, intestino preso, o cansaço, a fadiga, confunde com outros, com o nosso dia a dia mesmo. A gente acha que é normal, a gente acha que é do nosso dia. Por isso que é difícil a gente detectar, né, que a gente realmente está com a endometriose. Então, precisa realmente passar pelo profissional que atenda esse perfil, porque ele vai saber identificar quais são os sinais e sintomas mais importantes e te pedir os exames para saber se você tem ou não, tá? Então, realmente, procure seu médico ginecologista ou converse com seu nutricionista sobre isso, tá? E alguém também está perguntando assim, né? Já perguntaram várias vezes, então eu vou responder isso. Como então diagnosticar se eu tenho endometriose ou não? É difícil diagnosticar, por quê? Porque você precisa... Primeiro assim, o diagnóstico padrão tem que ser através de uma biópsia dentro da sua barriga, através de uma videolaparoscopia, uma cirurgia. Tem que pegar uma amostra do tecido, biopsiar, levar para o patologista e ele falar, isso é endometriose. Mas ninguém faz isso. O que a gente faz é o quê? Exames, porque hoje os exames de imagem são bem evoluídos e a gente pode fazer 2 tipos de exame. Ou uma ressonância de pele com preparo intestinal, ou uma ultrassom endovaginal com preparo intestinal. Os dois têm que ser com preparo intestinal, porque a endometriose ela é milimétrica, milímetros. Então, se o seu intestino estiver cheio de fezes, vai bloquear, o médico não vai conseguir enxergar esses foquinhos. E além de ser ou uma ressonância ou ultrassom com preparo intestinal, é importante vocês procurarem clínicas ou médicos que são habituados para diagnóstico de endometriose, porque é difícil de enxergar, não é todo médico que consegue enxergar, e normalmente são clínicas de referência nas médias e grandes cidades. Então, por isso que muitas vezes o médico pede ultrassom, não vem nada, e você tem uma falsa impressão que você não tem endometriose, porque seu ultrassom está normal. Mas não é ultrassom normal, tem que ser um ultrassom direcionado para a endometriose. E alguém perguntou do CA125, que é uma proteína inflamatória, que ela não quer dizer que ela é diagnóstico de endometriose. Mas sim, normalmente pacientes com endometriose, elas são altas e alguém acabou de perguntar se a gente pode abaixar. Claro, a partir do momento que a gente tira todo esse fator inflamatório, de equilíbrio, de hormônios, de nutrientes, de intestino, esse A125, essa expressão inflamatória, ela vai reduzir. E ela reduz consideravelmente, tá certo? O que mais? Endometrioma. Endometrioma é endometriose no ovário, tá certo? Então, é o revestimento interno do útero chamado endométrio. Se ele está fora do útero, no seu abdômen, em qualquer parte, no seu umbigo, ou no seu diafragma, ou em qualquer outro lugar, endometriose. Se tiver especificamente no ovário, tem esse nome chamado endometrioma. Isso. Está Massagem, gente. Pode falar. Sim, está relacionado com adenomiose e a conduta é a mesma, tá certo? Adenomiose é quando o endométrio está dentro da parede do útero. Então, esse endométrio está dentro da parede do útero, adenomiose fora do útero, endometriose. Também a gente vê muita correlação com nódulos de mama também, quem tem endometriose, tá certo? Por quê? Porque são predominâncias estrogênicas. Mioma, nódulo de mama, TPM, melasma, gordura abdominal,
adenomiose, Pólipo. pólipo, câncer de mama, câncer de endométrio, tudo relacionado com a mesma origem de predominância estrogênica. Muito bem. Isso. Tatiana Félix, tenho 32 anos, antimuleriano, a minha reserva ovariana está baixa. O antimuleriano que avalia a reserva ovariana, principalmente com os pacientes com endometriose. Se você tem mais de 32 anos e tem endometriose, você deve fazer o hormônio antimuleriano para ver sua reserva ovariana. E realmente, normalmente, ela está um pouco mais baixa para a sua idade. Então, eu não sei se esse valor, se não posso interpretar seu exame, mas eu não sei se ele está adequado para você. Se você não tem endometriose, ou se você não sabe se tem endometriose, a gente faz esse hormônio antimuleriano a partir dos 35 anos para ver sua reserva, a quantidade de folículos você ainda tem de estoque para sua fertilidade, tá bom? Então, é isso. Bem, como faço para ter uma consulta com vocês? Pois todos os médicos que for querem me mandar para a FIV. Kelly Cristina SDS. Kelly, como a Gabi falou, a nossa agenda está completamente lotada. É por isso que a gente continua oferecendo informações para vocês, abrindo os nossos cursos, para que vocês tenham a oportunidade de absorver toda a nossa informação, o nosso conteúdo de forma prática e clara para vocês, né, que são leigos, que não são profissionais de saúde, e a oportunidade de estar conversando com a gente pessoalmente, tanto aqui, a gente respondendo no Instagram, as lives, quanto na nossa Masterclass, que é mais fechado e restrito, é um link justamente para ser mais fechado e restrito, tanto na maratona e no nosso próprio programa Conceber, que a gente vai estar lançando dia 6 de dezembro, a nossa outra turma, para que você possa ter essa proximidade com a gente, que não é uma consulta, obviamente, mas é uma possibilidade de a gente tá podendo passar essas informações para vocês, tá bom? O programa, gente, ele foi baseado justamente no que eu e a Thalita a gente aplica nos 3 primeiros meses, né, das nossas tentantes. Indiferente se você tenha endometriose, SOP, que aí vai ter, né, algumas coisas específicas para você. Indiferente que se você queira, né, tenha um desejo de engravidar de uma forma mais saudável. Então, assim, o foco do programa é exatamente isso. A gente vai cuidar de você nesses 3 meses que antecedem aí as tentativas, né? Pra gente melhorar o seu corpo, melhorar a qualidade do seu óvulo, viu? Então, serve para todas vocês que desejam engravidar. Indiferente se tenha SOP, endometriose, doença autoimune, vai te ajudar muito, tá? É isso mesmo. Gabi, vou despedir de você, despede do pessoal. Beijo, meninas. Aguardo vocês, então, na Masterclass sábado às 9 horas, tá? Vai ser muito especial. A gente prepara tudo com muito carinho e amor. E estaremos lá com vocês, tá bom? Um beijo e até lá. Um beijo, minha querida amiga. Fica com Deus. Obrigada. Beijo. Meninas, espero que vocês tenham gostado. Encaminhe essa live para suas amigas que têm endometriose, que você sabe que eles não estavam aqui conosco. Encaminhe essa live também para vocês sabem que casais que não têm filhos, porque a gente sabe que a endometriose é a principal causa de infertilidade, eles podem não saber que tem endometriose. E eu espero vocês na nossa Masterclass conosco no sábado. Você que ainda não fez a inscrição, faça aqui conosco. E é isso. Um beijo abençoado para vocês. Boa noite. Durmam com Deus. Tenham um sono reparador. E amanhã, um novo dia. Tchau, tchau.